A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que nós fazemos sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, lições para adultos da editora CPAD. Nós estamos estudando o segundo trimestre deste ano de 2026, trazendo como assunto geral homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Estamos estudando uma série de lições falando sobre esses três importantes patriarcas da Bíblia, Abraão, Isaque e Jacó. Estamos aprendendo sobre os erros e acertos cometidos por esses homens, as promessas que eles receberam e como que essas promessas que eles receberam também nos alcançam, como que essas promessas chegam até nós. Então temos aprendido aí uma riqueza de informações, uma riqueza de conhecimento nós temos recebido através dessas lições, e nós estamos já caminhando para as últimas lições desse trimestre. Nós vamos estudar hoje aqui a lição de número 11, que por sua vez estará sendo estudada no dia 14 de junho de 2026, que será também o segundo domingo de junho, portanto, o dia do pastor. Segundo domingo de junho é o dia em que se comemora o dia do pastor. E eu aproveito para deixar aqui o meu abraço a todos os nossos colegas pastores, que Deus abençoe cada um de vocês e desta forma homenageio cada um de vocês aqui, desejando que Deus venha dar saúde, graça, capacitando os nossos companheiros cada vez mais na sua jornada. Parabenizo a todos os pastores que nos acompanham aqui nos nossos vídeos. Eu quero, antes de entrar na lição, deixar aqui alguns abraços de alguns irmãos que têm interagido conosco, lição após lição, têm aqui participado, feito o seu comentário, alguns motivando, trazendo palavras motivadoras para nós, outros acrescentando conhecimentos em cima do assunto que estamos estudando. E deixo aqui o meu abraço a vocês, a nossa querida irmã Ivone Bragança, Josélia Valadão, também está sempre acompanhando, o nosso irmão Laércio Cícero, sempre acompanhando aqui, lá de Alagoas, a irmã Thaís Dantas, nosso muito obrigado, sempre acompanhando aqui, irmão Adenivaldo Luiz, inclusive fez menção aqui a um ponto que eu corrigi, um erro que houve na lição, né, e inverteram os nomes, colocaram Melquisedeque como alguém que estava dando dízimo a Abraão. Então eu expliquei isso aqui, corrigi essa falha que aconteceu. E também a Mariana Leite, que também sempre comenta aqui, sempre participa dos nossos vídeos. Nosso muito obrigado também por sempre fazer questão de comentar, e dessa forma os irmãos estão fortalecendo aqui o nosso projeto. Quero pedir a vocês que continuem compartilhando os nossos vídeos, continuem interagindo conosco, isso é muito importante. A ideia aqui é transmitir conhecimentos através do estudo da revista e auxiliar os nossos professores e alunos nas escolas dominicais. Nós não somos donos da verdade, mas todo comentário que a gente recebe, todo assunto, né, que é tratado, de certa forma, é uma oportunidade que nós temos de armazenar conhecimentos em cima dos determinados temas e aprender um pouquinho mais. Então, eu agradeço muito a esses irmãos que sempre estão conosco aqui, nos acompanhando. E apesar da simplicidade do nosso trabalho aqui, mas os irmãos sempre procuram nos valorizar, e eu fico muito grato aos irmãos por essa postura dos irmãos em nos ajudar, né? E procurar fazer acrescentar, né, cada vez mais números de pessoas nos seguindo e comentando aqui as nossas lições também. Quando você compartilha o vídeo, você abre esse espaço para que isso aconteça. Muito obrigado de coração, ok? Bom, nós vamos estudar, como eu disse, a lição de número 11, e a lição de número 11 tem como título Jacó, de enganador a homem de honra.
Esse é o assunto, esse é o título da lição que nós vamos estudar hoje. Jacó, de enganador a homem de honra. A lição que nós vamos estudar hoje trata de um segundo momento muito especial na vida de Jacó. O encontro que ele teve com Deus. Na lição passada, nós estudamos sobre isso. Um encontro que Jacó teve com Deus, mas foi em outro momento. Ele estava saindo do meio da sua família, indo em direção às terras de Labão, e ele para no deserto para descansar à noite, e quando ele coloca a sua cabeça sobre uma pedra e procura ali descansar, ele tem um sonho que na verdade foi uma visão de Deus para a vida dele. E nesse sonho, Deus revelou para ele coisas muito importantes. Então ele tem um encontro com Deus ali, ele vê anjos subindo e descendo numa escada, ele vê Deus no topo, ele vê Deus no topo dessa escada e Deus fala com ele. Deus procura acalmar o coração dele com palavras de conforto, dando garantias de que ele seria guardado, protegido na sua trajetória. E ali Jacó teve um grande encontro com Deus no meio do deserto. Nós aprendemos sobre isso. E esse momento foi muito importante porque Jacó estava com seu coração cheio de medo, certamente inseguro, muito preocupado com o que ele iria encontrar ainda na sua trajetória, na sua caminhada. E tudo isso ele conseguiu superar quando ele tem essa revelação gloriosa, que foi Deus falando com ele através desse sonho, e ali ele teve convicção de que, apesar dos seus erros, apesar das suas falhas, Jacó teve convicção de que Deus estava cuidando dele. Correto? Então, esse encontro que Jacó teve com Deus, ali na região que depois ele passou a chamar de Betel, foi o início de um processo de transformação que Jacó iria experimentar. Então ali iniciou-se um processo de transformação. Houve um quebrantamento do coração de Jacó, sem dúvida nenhuma. Houve um quebrantamento, ele estava fugindo com seu coração cheio de medo, de insegurança, com a sua consciência certamente lhe acusando porque ele havia enganado o seu pai, ele havia enganado o seu irmão. Ele tinha uma promessa sobre os ombros, mas não havia necessidade de ele fazer o que ele fez. E ele tinha consciência disso porque ele não era criança. Jacó já era um homem que a gente hoje chamaria de um homem de idade. Mas, com aquele encontro que ele tem com Deus ali, em Betel, ele começa a vislumbrar, ele começa a enxergar um outro mundo para ele. Então ele fica ciente e ele é tomado de uma confiança de que, apesar dos seus erros, mas Deus estava com ele. As promessas de Abraão que estavam sobre Isaac foram transferidas para ele. Perdão. Então ele tinha esse entendimento de que a sua vida estava nas mãos de Deus. Aquele momento, ali no deserto, foi um encontro muito importante que ele teve com Deus. Ok? Então ele se levanta, daquela revelação, ele unge aquela pedra, e diz que ali é casa de Deus. Ele diz ali que o Senhor estava ali e ele não sabia, mas aí ele faz ali uma promessa a Deus de que se ele voltar, ele vai naquele caminho. Se ele voltar, quando ele voltar, ele vai passar por ali e ele vai erguer um altar ali de adoração a Deus e vai oferecer os dízimos de tudo ao Senhor. Então ele faz ali uma série de promessas e toca a sua vida e vai em frente. E ele vai para as terras de Labão. Esse texto que nós vamos estudar hoje, que já está em Gênesis capítulo 32,
nos traz um segundo momento em que Jacó tem um encontro com Deus. É um outro momento. Jacó tem um encontro muito importante com Deus. Mas esse encontro que nós vamos estudar hoje aqui, que ele teve com Deus, foram um pouco mais de 20 anos depois daquele primeiro momento. Já havia se passado mais de 20 anos. O processo de mudança, de transformação, de quebrantamento que começou na vida de Jacó lá no deserto de Betel, naquela região de Betel, aquele processo de mudança, ele se estendeu por todos os 20 anos à frente da vida de Jacó, e ele tem o seu ponto culminante, o seu ponto final, o ápice, ali naquele momento, quando ele chega no Val de Jaboque, que é o que nós vamos ler aqui em Gênesis capítulo 32. Aqui, Jacó tem um segundo encontro, um segundo momento com Deus, e agora não é sonho, agora não é uma visão, é uma realidade. Ele tem um encontro real com Deus ali, representado pelo anjo do Senhor, e aqui Deus, ele encerra um processo de reconstrução, de transformação na vida de Jacó que começou lá no deserto de Betel. Deu para vocês entenderem? Se vocês não entenderam, vocês vão entender quando nós nos aprofundarmos aqui nos versículos e em cada tópico dos comentários desta lição. Mas vamos aqui para o textuário da nossa lição. Gênesis capítulo 32, versículo 28, diz assim: Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Gênesis capítulo 32, versículo 28, faz parte do nosso texto bíblico que nós vamos comentar aqui, mas o que nós temos aqui é exatamente o momento em que Deus muda o nome de Jacó para Israel. E essa mudança de nome, ela representa, ela simboliza esse processo de transformação que Deus operou na vida de Jacó. Porque o que nós temos até aqui é um homem marcado pelo passado, um homem marcado pelas suas falhas, estigmatizado por uma marca negativa, era um enganador, era um usurpador, mas quando ele tem esse encontro com um anjo do Senhor no Val de Jaboque, ele tem o seu nome mudado. E quando Deus muda o nome de Jacó para Israel, Deus está dando a ele uma oportunidade de ele mudar de dimensão, mudar completamente a sua rota. E agora ele vai ter uma vida marcada não por um passado negativo, mas vai ter a sua vida marcada por um encontro real, palpável, que ele teve com o Senhor, representado pelo anjo que estava ali com ele, evidentemente. Verdade prática diz, somente Deus pode transformar o caráter e a vida do ser humano. Alguém tem dúvida disso? Claro que não. Somente Deus pode transformar o caráter e a vida do ser humano. Caráter é uma área da vida do ser humano que, para sofrer uma transformação, só se Deus realmente intervir, só se Deus realmente agir. Mas Deus transforma, Deus pode mudar o caráter do ser humano. Deus fez e continua fazendo isso. Vamos lá. Gênesis capítulo 32, versículo 22 até o 31 é o texto da leitura bíblica em classe que nós vamos ler aqui. O texto diz o seguinte: E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fez-os passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só
E lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. Versículo 27. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Versículo 28. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Então vamos lá, vamos entender esse texto aqui. É importante que você reflita e saiba o que aconteceu antes desse texto aqui, para você entender o valor desta passagem. Porque o que nós temos aqui é a lição passada que nós estudamos. Jacó sai da sua terra, tem ali um sonho revelador no deserto, chega nas terras de Labão, e aí Jacó começa a sofrer aquelas consequências, né? A lei da semeadura, você planta e você colhe. Jacó chega nas terras de Labão, fica apaixonado pela Raquel, mas Labão, de uma forma muito esperta, deu para Jacó a irmã Lia, a irmã de Raquel, ao invés de dar Raquel. Raquel era mais nova, Lia era a filha mais velha. Jacó havia se apaixonado por Raquel, mas no casamento, os adereços que se usavam não permitia Jacó ver o rosto, certamente, de Lia durante a festa, e toda a festa aconteceu. Quando chegou o momento, ele levou a Lia para a tenda, e ao amanhecer, quando ele pôde ver o rosto, não era a sua amada Raquel, era a irmã de Raquel, Lia. E aí o que acontece? Raquel, no caso Jacó, foi enganado pelo seu sogro. Foi enganado pelo sogro. Mas ele amava Raquel. Uma vez que Lia era sua esposa, foi dado para ele uma criada, uma serva. E aí Jacó, que queria se casar com Raquel, agora estava casado com Lia e tinha uma concubina que seria, vou colocar assim como uma concubina, que seria a serva que foi dada junto com Lia. Nesse caso, Jacó tinha 2 mulheres. E aí ele entra em acordo com Labão e trabalha para ter Raquel, que era a que ele amava. E ele trabalhou mais 7 anos. Trabalhou 7 anos para ter Raquel, foi enganado. Ao fim dos 7 anos. Então ele trabalha mais 7 anos. Labão deu Raquel para ele, logo depois que venceu o período de núpcias, Raquel foi dada por Labão a Jacó, mas ele teve que trabalhar mais 7 anos para ter Raquel. E quando Labão dá Raquel como esposa de Jacó, também traz para ele uma outra criada, uma outra serva, uma concubina. E aí Jacó, que amava a Raquel, agora teve que ter 4 mulheres, teve que cuidar de 4. Ele tinha uma, amava uma, e agora teve que cuidar de 4 mulheres. Pois é, essas mulheres geram filhos para Jacó. Essas mulheres vão dando filhos para Jacó. E no fim das contas, Jacó passa a ter agora 12 filhos. 12 filhos. E tem 4 mulheres.
chegou um momento em que Deus fala com Jacó para Jacó retornar para a sua terra. Porque, embora Jacó estava ali prosperando nas terras de Labão, mas o plano que Deus tinha com Jacó não era ali. Deus queria Jacó no lugar dele, assumindo aquilo que Deus havia prometido a ele. Então, a Bíblia nos mostra Jacó, uma vez entendendo que Deus estava ordenando que ele retornasse, afinal de contas, ainda ele tinha que tomar posse daquilo que Deus havia prometido a ele, ele tinha que consertar com seu irmão, porque até então não estava resolvido o problema. Ele deixou um coração magoado para trás, ele deixou um coração com raiva dele. E chega um momento em que ele fala para as suas mulheres: olha, nós temos que ir, eu tenho que voltar para minha terra e vocês vão comigo. Vocês são minhas esposas, é a minha família, eu preciso retornar. E assim Jacó, combinando com as suas mulheres, retorna para voltar a se encontrar com seu irmão, consertar o problema que ainda existia com seu irmão e, claro, retomar a tomada de posse daquilo que Deus havia prometido para ele, porque ele era agora o herdeiro das promessas que repousava sobre Isaac. Só que, para que Jacó viesse a se encontrar com seu irmão Esaú, para que Jacó viesse para as terras do seu pai e tomasse posse daquilo que Deus havia prometido, era necessário que aquele processo que começou na vida de Jacó lá em Betel fosse concluído. E esse processo de transformação que Deus começou a operar na vida de Jacó foi concluído, de certa forma foi consumado, exatamente quando ele passa pelo Val de Jaboque e ele tem ali um encontro com Deus no Vale de Jaboque. Foi um encontro transformador, libertador, foi um encontro que mudou o rumo definitivamente, mudou a história da vida de Jacó, ok? E é isso que a lição de hoje nos propõe a mostrar. Então nós encontramos aqui, nesse texto, capítulo 32, Jacó retornando com sua família, estrategicamente trazendo os seus filhos dentro de uma certa ordem, para preservar a sua família, né, de repente, de um ataque de fúria de Esaú. Então ele escala os seus filhos e suas esposas dentro de uma ordem, e na hora de se encontrar com Esaú, ele toma a frente, né, para que pudesse ser recebido pelo seu irmão. Mas antes de tudo isso acontecer, ele vem descendo pelo Val de Jaboque. E quando ele passa pelo Val de Jaboque, ele passa a família à frente e ele fica só. Ele fica só. E ali, um varão, que era um anjo do Senhor, foi se encontrar com Jacó. Tem certas experiências, irmãos, que é só nossa, que nós precisamos passar sozinhos. É muito bom você ouvir a experiência dos seus irmãos. É muito bom você ser nascido e criado numa igreja, você ser nascido e criado numa família de crentes. Jacó, por exemplo, já era a terceira geração de crentes em Deus, porque Abraão havia se convertido, Isaac já era o filho da promessa, nasceu debaixo da promessa, e ele também, sendo que ele, dentro dessa ordem na família dele, ele era a terceira geração de crentes. Porque Abraão se converteu, nasceu Isaac e ele era filho de Isaac. Ele era a terceira geração. Mas ele precisou ter a sua própria experiência com Deus. Ele sabia muito bem das experiências que o seu avô Abraão teve com Deus. Ele também sabia das experiências que o seu pai teve com Deus. Mas ele precisava ter a sua própria experiência. Eu sempre uso esse texto para falar sobre a importância do crente buscar viver a sua própria experiência com Deus e não viver das experiências dos outros. Veja que nesse texto aqui, Jacó passa a sua família na sua frente
e ele fica sozinho. E quando ele atravessa o Val de Jaboque sozinho, é o momento em que ele tem um encontro com o anjo do Senhor. E ele vivencia ali a sua experiência com Deus. Ele tem a sua própria experiência, o seu próprio momento com Deus. E aí ele passa assim a não viver mais das experiências dos outros, mas ele passa a ter a sua própria experiência. Você tem a sua própria experiência com Deus? Ou você é o tipo do crente que vive das experiências dos outros? O crente precisa ter a sua vida com Deus, a sua comunhão com Deus. E isso acontece quando o crente aceita Jesus, quando o ser humano aceita Jesus de verdade. Naquele momento ele começa a vivenciar experiências pessoais e íntimas com Deus, que devem ser cultivadas no seu dia a dia. Essa experiência com Deus que eu falo é a comunhão com Deus, é a intimidade com Deus, é a liberdade com Deus. Isso deve se estreitar, perdurar, continuar no dia a dia do crente. Então Jacó aqui tem um momento impactante. Ele tem um encontro com um anjo do Senhor. E ele luta com esse anjo porque ele quer ser abençoado por esse anjo. Ele quer receber a bênção de Deus aqui, através desse anjo. E ele luta. E o anjo chega a tocar na sua coxa, justamente para que ele desistisse da batalha, desistisse da luta. Mas a luta que ele estava tendo ali com o anjo era para ser abençoado. E o anjo toca na sua coxa. O anjo toca nele, certamente alguns acreditam ter sido com um cajado, né? E toca nele. E ele passa a mancar. Mas ele continua lutando. E o anjo diz: deixa-me ir, porque eu tenho que ir embora, já está amanhecendo o dia. E ele fala: não te largo, não te deixo enquanto tu não me abençoares. Eu preciso da minha bênção. Eu suportei até aqui e preciso ser abençoado. E aí o anjo pergunta para ele: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó é meu nome. Enganador, usurpador, causador da raiva do meu irmão. Meu nome é Jacó. E aí o anjo diz para ele: você não é mais Jacó, você é Israel, porque lutaste com Deus. Veja bem, ele não lutou contra Deus. Tem gente que luta contra Deus, e quem luta contra Deus perde. Quem luta contra Deus vai sofrer a ruína. Quem luta contra Deus perece. Mas Jacó não lutou contra Deus, Jacó lutou com Deus. É diferente. É diferente. Tem pessoas que não entendem, está lutando contra Deus. E como é que se luta contra Deus, pastor? Quando a gente teima com Ele. Quando Ele quer Ele tem um plano para nossas vidas e nós entramos por outros caminhos. Entramos pelo caminho da rebeldia, da desobediência. Quando nós negamos os seus conselhos e orientações e seguimos os nossos próprios pensamentos, seguimos a nossa própria inteligência e abrimos mão da orientação do conselho de Deus. Mas Jacó não lutou contra Deus, Jacó não fez isso, Jacó lutou com Deus. Ele lutava para ser abençoado por Deus. Ele dizia: eu não te largo, não te deixo enquanto tu não me abençoares. Então o anjo disse: seu nome não é mais Jacó, seu nome é Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Por esta atitude, Jacó foi abençoado, porque ele lutou pela sua bênção, ele buscou a sua bênção. E Deus o abençoou naquele momento. E quando Deus o abençoou, claro,
Jacó se deu por satisfeito, porque tudo que ele precisava era da bênção de Deus. Jacó sabia que não seria fácil o seu encontro com Esaú. Jacó sabia que não seria fácil estar frente a frente com seu irmão. Ele também não sabia o que iria acontecer com ele quando ele chegasse até o clã do seu pai. Ele não sabia o que iria acontecer. Ele sabia que tinha que enfrentar. E ele sabia que para que pudesse ser bem-sucedido, só com a bênção de Deus na sua vida. Ele tinha necessidade da bênção. Porque a bênção de Deus dissipa o medo. A bênção de Deus tira a insegurança. A bênção de Deus nos dá a convicção de que nós vamos tomar posse, vamos vencer. Portanto, Jacó não podia deixar passar aquela oportunidade de ser abençoado no Val de Jaboque. Poderia ser a última oportunidade dele, a sua última chance, e ele não deixou passar a sua oportunidade. Que coisa boa seria se todo crente soubesse aproveitar as oportunidades que ele tem diante de Deus. Oh, quantas bênçãos o crente deixa de receber por não saber aproveitar as oportunidades que Deus dá a ele. Quantas vezes Deus está tão perto, mas algumas pessoas não percebem, não se dão por si e deixa o Senhor se ir embora, se afastar da presença dele, diante dele, e ele não percebe que está tendo ali a oportunidade de mudar a história da sua vida. Mas Jacó não. Jacó, quando viu o varão, ele foi atrás. Quando viu o varão, ele lutou com ele. E o varão queria ir embora e ele não deixava. E o varão feriu a sua coxa e ele continuou ali na busca. Ele disse: eu não te largo, não te deixo, porque eu preciso da bênção. Eu não te deixo enquanto tu não me abençoares. E o resultado dessa perseverança, dessa determinação, foi o que de fato aconteceu. Ele recebeu a bênção do Senhor. Ok? Bom, a nossa lição, ela tem aí 3 objetivos, como sempre, Primeiro objetivo da lição é enfatizar os aspectos da família de Jacó. Segundo objetivo é explicar que o desejo de Jacó de retornar à sua casa era divino, não era só um desejo dele, era a vontade de Deus. Terceiro objetivo da lição é mostrar a passagem de Jacó pelo Val de Jaboque. Então vamos aqui à introdução da lição, que diz o seguinte: Jacó cresceu em uma família marcada por favoritismos e conflitos. Isaac amava Esaú e Rebeca Jacó. Nesse ambiente, ele aprendeu a enganar para alcançar o que queria. Contudo, ao fugir de casa, começou o processo de transformação que Deus realizaria em sua vida. O processo de transformação começou a partir do momento que ele teve aquela revelação lá no deserto de Betel. O homem que enganou passou a ser enganado, e nas lutas e dores foi sendo moldado pelo Senhor. Em Peniel, teve um encontro decisivo com Deus e recebeu um novo nome, Israel. Nesta lição veremos como Deus mudou seu caráter e fez dele um homem de honra, mostrando que só o Senhor pode transformar a vida humana. A história de Jacó nos ensina que a verdadeira mudança não vem das circunstâncias, mas do encontro pessoal com Deus, que nos faz novas criaturas, ok? Essa é a introdução da lição. A lição está dividida em 3 tópicos. Vamos ao primeiro tópico, a família de Jacó. Um encontro especial. Jacó encontrou Raquel, filha de Labão, quando ela tentava dar de beber aos rebanhos de seu pai, pois era pastora de ovelhas. Ela era a filha mais nova de Labão e tornou-se o grande amor de Jacó. Porém, ele chegou à casa de seu tio sem dinheiro algum. Naquele tempo era necessário dar aos pais da noiva um dote antes do casamento. Sem recursos financeiros, Jacó fez um acordo com seu tio. Ele trabalharia sem receber nada em troca durante 7 anos para ter Raquel como esposa.
O acordo de 7 anos foi firmado entre o tio e o sobrinho. Jacó trabalhou duro e cumpriu seu acordo, mas Labão usou de engano. Depois de dar um banquete pelo suposto casamento com Raquel, na noite de núpcia, em lugar de entregar Raquel ao genro, pôs Leia, ou Lia, né, que é o mesmo nome, ao lado dele. Então vocês vejam que nesse primeiro tópico aqui, nesse primeiro tópico e no subtópico, nós temos a situação que envolve o encontro de Jacó com Raquel. Jacó se apaixona por Raquel, mas Labão, espertamente, no dia do casamento, troca Raquel por Lia ou Leia, que é o mesmo nome, e assim engana a Jacó. Segundo subtópico, o enganador é enganado. Jacó colheu aquilo que ele havia semeado. Mentira e engano. A lei da semeadura, ela é infalível, irmãos. O que se planta, colhe. Se você planta laranja, você vai colher laranja. Se você planta mamão, você vai colher mamão. Não tem como você colher mamão num pé de laranja. Ou seja, a lei da semeadura é uma das leis criadas por Deus infalíveis. Ela vai te permitir colher exatamente aquilo que você plantou. Jacó enganou e agora, na casa de Labão, ele passa a ser enganado. Na sequência diz, Deus nos perdoa, mas também nos disciplina. O princípio espiritual do Senhor permanece o mesmo. Não erreis, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Aí temos as referências, né? Gálatas capítulo 6, versículo 7, Provérbios capítulo 22, versículo 8. Talvez esse triste acontecimento, ser ludibriado pelo próprio tio, tenha feito Jacó refletir a respeito de seus atos e do mal que causara quando enganou seu pai e seu irmão. Leia era a filha mais velha de Labão e ele não teve escrúpulo em usá-la para enganar Jacó. O amor de Jacó por Raquel era grande e seu trabalho era lucrativo para Labão. Jacó não desistiu de sua amada e trabalhou pesado por mais 7 anos por ela. Aprendemos que o amor não desiste com facilidade. Pois é, o amor não desiste com facilidade. E Jacó pagou caro por causa dos erros que ele já havia cometido, né? Então, esse amor de Jacó por Raquel ficou mais caro ainda por conta de toda a situação que Labão criou para ele, né? Enganando ele, no caso Jacó. Terceiro subtópico, nós temos aqui os muitos filhos. Vamos lá. Já falei que Jacó se casou com 4 mulheres, na verdade, né? 2 esposas e as 2 concubinas. Então vamos ver o que rendeu isso. Qual foi o resultado dessas 4 mulheres na vida de Jacó? Este triste episódio na vida de Jacó nos mostra que a poligamia era algo comum naquele tempo. No entanto, contrariava e continua contrariando o propósito de Deus para o ser humano. O casamento monogâmico e hétero, um homem e mulher, na nova aliança, a monogamia é a única forma legítima de casamento. Isso aí está muito claro em Mateus capítulo 19, versículo 4 até o 6, Marcos capítulo 10, versículo 4 até o 9. A poligamia trouxe consequências terríveis para as famílias, em especial a família de Jacó. Porém, Deus honrou a Jacó, ele concedeu muitos filhos. Os filhos sempre foram e são heranças do Senhor, ou seja, são uma recompensa que ele nos dá. Eu já vi gente questionar, dizer, mas como é que pode? A gente não pode se casar com várias mulheres, mas Deus permitiu que Jacó tivesse 4 mulheres? Pois é, irmãos. Nós não podemos se esquecer que o que aconteceu com Jacó era algo comum dentro daquela cultura. Como existem culturas por aí afora no mundo, onde é comum o homem casar com 4 mulheres ainda. Há ainda lugares onde isso é comum. O islamismo, por exemplo, permite isso. Na África também há a aceitação da poligamia em várias tribos, em vários povos.
Como também em alguns lugares, ao contrário, a mulher pode ter mais de um marido. Então isso aí é algo que está muito relacionado à cultura. E no caso de Jacó, ele não vivia na cultura que nós vivemos. Ele vivia muito mais influenciado pela cultura exatamente daquela época e dos povos com quem ele interagia. E nesse caso, não podemos se esquecer que não foi a intenção de Jacó ter 4 mulheres. Isso só aconteceu por conta da postura de Labão. Então foi muito mais a influência de Labão na vida de Jacó do que uma iniciativa tomada por Jacó. E a gente sabe o preço que Jacó pagou por isso. Sabemos o quanto a vida de Jacó foi tumultuada por causa da poligamia, né? E as coisas só não foram piores porque Deus teve misericórdia de Jacó. Mas Deus, quando fez a mulher para o homem, no jardim do Éden, Deus não fez 4 Evas, Deus não fez 3 Evas, Deus fez uma mulher para servir de companheira, de esposa, de ajudadora de Adão. Ok? Vamos seguir em frente aqui. A poligamia trouxe consequências terríveis para as famílias, em especial a família de Jacó. Porém, Deus honrou a Jacó e lhe concedeu muitos filhos. Já li isso aqui, né? Os filhos sempre foram e são heranças do Senhor, ou seja, são recompensa que ele nos dá. Agora, na sequência, Jacó teve filhos com Leia e com a serva dela. Também teve filhos com Raquel e sua serva. Com Leia, Jacó teve... Agora vamos lá, a lista de filhos que Jacó teve. Com Leia, ele teve Rúben, Simeão e Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Está lá registrado em Gênesis capítulo 29, versículo 32 e 35. Também Gênesis capítulo 30, versículo 17 e versículo 20. Totalizando 6 filhos e uma filha, a quem deu o nome de Diná. Então, com Leia, ou Lia, como vocês queiram, que era a esposa de Jacó mais velha, que ele teve primeiro, com essa esposa ele teve um total de 6 filhos. 6 filhos e uma filha, total de 7, vamos colocar assim, total de 7, né? 6 homens e uma mulher. Na sequência aqui, com a serva de Leia, que era Zilpa, teve 2 filhos, Gade e Azer. Então, ele teve 6 filhos com Leia e uma filha, Diná, e teve então, com Zilpa, que era a serva de Leia, ele teve Gade e Azer. Com sua amada esposa, teve 2 filhos. Com Raquel, que era a esposa que ele realmente amava, teve 2 filhos. São eles, José e Benjamim. Esses 2 foram filhos de Raquel. Com Bila, que era a serva de Raquel, ele teve mais 2 filhos, Dan e Naftali. Dan e Naftali são filhos de Bila, que por sua vez era serva de Raquel. Portanto, está aqui a lista dos 12 filhos de Jacó. Apesar de seus erros, Jacó foi honrado pelo Senhor e seus filhos tornaram-se os líderes das 12 tribos de Israel. Ok? Vamos ao segundo tópico aqui. Jacó deseja retornar à sua terra. Aí, primeiro subtópico, Jacó almeja retornar para sua casa. Depois de trabalhar vários anos para seu tio, um pouquinho mais de 20 anos, Labão, né, no caso o tio dele era Labão, Jacó sentiu o desejo de retornar à sua terra logo após Raquel dar à luz a José. Ele pediu que seu tio o liberasse, juntamente com suas esposas e seus filhos, pelas quais ele trabalhou durante anos. Mas o trabalho de Jacó era lucrativo para Labão e tudo indica que a saída de Jacó de sua casa não seria tão fácil. Labão pede que Jacó o continue servindo e faz uma nova proposta ao genro, pois estava vendo seus bens aumentarem com a bênção de Deus sobre o trabalho de Jacó. Deus estava abençoando Labão por causa de Jacó. Por causa de Jacó, Labão estava sendo abençoado.
E aí Labão não queria liberar Jacó de jeito nenhum, de forma alguma. Segundo subtópico, o acordo entre Labão e Jacó. Labão não concordou com o pedido de Jacó de ir para a sua terra. Ele pediu que Jacó ficasse ali, pois reconheceu que o Senhor estava abençoando sua vida e sua casa por amor de Jacó. Para que Jacó não deixasse sua casa, Labão fez o seguinte, a seguinte proposta: determina-me o teu salário que te darei. Jacó deseja trabalhar para o bem da sua família e não mais para o enriquecimento de seu tio. Então ele propôs que todos os animais salpicados e malhados e todos os morenos entre os cordeiros e o que era malhado e salpicado entre as cabras seriam dele. Então Labão aceita a proposta dizendo: tomara seja conforme a tua palavra. Aí os filhotes que nasceram tudo malhado, tudo salpicados, portanto pertencendo a Jacó. E aí Labão começou a empobreceu a partir de então, enquanto Jacó prosperava. E isso levou Labão a ficar muito contrariado com Jacó. Terceiro subtópico, Deus manda Jacó retornar à casa de seus pais. O Senhor prosperou o trabalho nas mãos de Jacó, ele cresceu abundantemente e teve muitos rebanhos, servos e servas, e camelos e jumentos. Não demorou para os invejosos levantarem-se contra ele. Os filhos de seu tio disseram: Jacó tem tomado tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Uma acusação mentirosa carregada de inveja e maldade, seu tio de igual modo demonstrava grande insatisfação contra ele. O ambiente tornou-se contrário a Jacó, mas Deus, que tudo vê e é justo, interveio na situação. O Senhor falou com Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então vocês vejam que foi Deus que orientou a Jacó a abandonar Labão e voltar para sua terra. Labão já estava contrariado, os filhos de Labão já estavam contrariados com Jacó, Jacó estava prosperando e Labão empobrecendo. Era hora de sair, e Deus alertou a Jacó sobre a importância, a necessidade dele sair naquele momento. Certo dia, quando o sogro afastou-se para tosquear ovelhas, Jacó fugiu de Labão com suas mulheres e seus filhos. Depois de 3 dias da fuga, Labão tomou conhecimento de que Jacó fugira com sua família. Revoltado, saiu em perseguição a Jacó e o encontrou na montanha de Gileade. Sem dúvida alguma, a intenção de Labão era de promover uma grande represária a Jacó, mas Deus interveio mais uma vez em favor do patriarca e impediu-lhe de fazer o mal. Ok? Deus avisa Labão, para não tocar em Jacó. Está lá em Gênesis capítulo 31, versículos 24 a 29. Em seu encontro com Jacó, depois da fuga, Labão questionou o desaparecimento de seus deuses. Então Jacó disse a Labão: com quem achares os teus deuses, esse não viva. Jacó não imagina que Raquel, a esposa amada, tinha os furtado. Labão era idólatra e, ao que tudo indica, tinha vários ídolos em sua casa, e sua filha Raquel seguiu o exemplo do pai. Pois é, justamente a esposa que Jacó mais amava, a predileta dele, foi aquela que, no ato da fuga, pegou os deuses do seu pai e trouxe na sua bagagem. Raquel fez isso, pegou os deuses do seu pai. Jacó não sabia de nada. E quando Labão intercepta Jacó na caminhada, Labão diz: olha, você roubou meus deuses. Além de ter ido fugindo com as minhas filhas, com os meus netos, você, além de sair com o rebanho, você roubou os meus deuses. E Jacó disse: eu não peguei. E com quem você achar aqui pode fazer o que você quiser, mas eu não peguei os seus deuses. E de fato Jacó não tinha pego, mas Raquel tinha feito isso. E estava escondido, estava guardado nas bagagens de Raquel. E quando Labão, por permissão de Jacó, começa a investigar, a revistar as bagagens de cada um, Raquel pega os deuses e coloca debaixo, do seu animal. Ela senta sobre ele, e
Quando Labão chega próximo a ela para revistar, ela diz que está na regra, né? Nos costumes da mulher, que é cumprindo a regra menstrual, e nesse caso a mulher é imunda. Labão não tocou na bagagem que estava ali no animal de Raquel, e Raquel sentado sobre ele. Raquel não foi revistada e assim se livrou de ser desmascarada ali pelo seu próprio pai, viu? Se livrou. Mas Raquel havia errado. Raquel havia tomado aquilo que não pertencia a ela e nem a Jacó, mas pertencia ao seu pai, que eram os deuses do seu pai. Terceiro tópico, nós temos aqui Jacó no Val de Jaboque. Então, passado esse momento conflituoso, o próximo momento importante da vida de Jacó é exatamente quando ele atravessa o Val de Jaboque. Primeiro subtópico, a angústia e o medo de Jacó. Aquele foi um momento muito significativo na vida de Jacó. Obedecendo à voz de Deus, ele estava retornando para a sua terra com toda a sua família. No entanto, estava muito temeroso com a reação de seu irmão Esaú. Como seria o encontro entre eles? Ninguém poderia imaginar. Jacó decide enviar, por intermédio de seus servos, um presente a seu irmão. Jacó teve medo e ficou angustiado ao saber que seu irmão vinha ao seu encontro com 400 homens. Jacó, quando soube disso, ele sabia que seu irmão não estava vindo para dar abraço. Ninguém vai em busca de outro, ao encontro de outro, com 400 homens a cavalo. Então Jacó percebeu que o coração de Esaú ainda estava muito revoltado. Mas vamos lá. Aí o texto diz: em meio às situações adversas que enfrentamos, precisamos fazer como Jacó, buscar o socorro divino, elevar os olhos aos céus. Elevar os olhos aos céus é a atitude de quem ora a Deus e confia no seu livramento. Em meio à aflição, Jacó elabora um plano: dividir suas esposas em esposas e filhos, e os que estavam com ele em 2 grupos, como também os animais. Se Esaú atacasse um grupo, o outro teria a possibilidade de escapar. Foi o que Jacó pensou. Vemos aqui a preocupação de Jacó em proteger sua família. Cabe ao homem, o sacerdote, do lar proteger e cuidar da segurança de sua esposa e seus filhos. Vamos ao segundo subtópico. Jacó ficou só e lutou com o anjo. Naquela noite, após sua família passar adiante, ele ficou só, certamente para orar a Deus e buscar seu socorro. Então lhe apareceu um homem, um anjo, que lutou com ele até o romper do dia. A luta de Jacó com o anjo durou toda a noite. Há momentos em que uma oração sincera basta para que Deus responda. Mas há situações que exigem perseverança, orar, interceder e jejuar, mesmo sem resposta imediata. Nessas horas devemos agir como Jacó, que lutou em fé e declarou: não te deixarei ir se me não abençoares. Então vocês vejam aqui o quanto que Jacó perseverou e buscou com firmeza a sua bênção. Terceiro subtópico, Jacó é transformado. Depois daquele encontro entre Jacó e o anjo, ele não foi mais o mesmo homem. Aprendemos aqui que quem tem um encontro real com Deus não é mais o mesmo. Não podemos sair da presença do Senhor da mesma maneira. Ele nos modela, nos transforma, assim como o barro na mão do oleiro. O anjo tocou na coxa de Jacó e Jacó saiu dali manco. Para quê? Qual o objetivo? Por que Deus fez isso? Deus marcou Jacó ali. Aquilo ali é símbolo do quebrantamento que Deus operou na vida de Jacó. E quando Esaú vem com os seus 400 homens montados para se encontrar com Jacó, o que Esaú vê ao longe é o seu irmão vindo mancando, cambaleando, mancando, porque tinha sido ferido pelo anjo. Esaú não sabia até então por que o seu irmão mancava. Mas aí conjecturo eu, essa é uma conjectura minha, acredito eu, que quando Esaú viu o seu irmão mancando, andando com uma certa dificuldade, aquilo contribuiu muito para quebrantar o coração de Esaú.
Aquilo deve ter feito Esaú refletir. Quantos sofrimentos, quantas angústias o seu irmão enfrentou como preço do ato do engano que cometeu contra ele. E isso eu estou conjecturando. Acredito eu que aquela marca que Deus fez em Jacó, fazendo com que ele mancasse, acredito eu, falo eu e não o Senhor, como disse Paulo, né? Acredito eu que isso contribuiu e muito para quebrantar o coração de Esaú. E aí, os dois se encontraram e Jacó finalmente consertou um ato que já tinha se passado mais de 20 anos, mas que precisava ser acertado, consertado para que ele pudesse dar continuidade ao processo de recebimento das bênçãos que Deus tinha para ele, ok? E aí, concluindo a lição, Jacó teve muitos momentos difíceis em sua vida, no entanto, um dos piores momentos foi quando ele enganou seu pai. Esaú prometeu matá-lo e ele teve que fugir indo morar com seu tio. Labão, na casa de seu tio, trabalhou muito. Na casa do seu tio Labão, perdão, ponto. Na casa do seu tio trabalhou muito e foi enganado e invejado. Então o Senhor colocou em seu coração o desejo de retornar à sua terra. Mas a saída da casa de seu tio não foi nada fácil. Nem foi fácil o reencontro com seu irmão Esaú. Em seu retorno para casa, ele lutou com um anjo e teve seu nome mudado. Jacó, em Peniel, declarou: vi Deus face a face. Seu encontro com o Senhor salvou-lhe a vida e trouxe uma grande transformação de dentro para fora. Ok, está aí a conclusão da lição. Obrigado a todos vocês que acompanharam até aqui. Por favor, compartilhe esse vídeo, faça o seu comentário também, dê o seu like aí, tudo isso é importante para fortalecer aqui o nosso canal. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, tenham todos uma excelente aula nesse próximo domingo.